Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo, porque este é o seu Entendendo a Bíblia, apresentado pelo nosso querido Itamir Neves, junto com André Castilho, e sempre nesse tempo de YouTube, com 1 hora de duração de programa, pelo menos, com 5 perguntas. Então, você é o nosso convidado para passar esse tempo aqui com a gente. Obrigada, André! Eu que agradeço, Renata. Obrigado a você que está acompanhando este programa, esta programação. E obrigado também, professor Itamir Neves, pelo privilégio de estar junto com a gente aqui. É um prazer para mim estar junto com vocês dois e também com os nossos queridos ouvintes. Você sabe que você faz parte desse programa violentamente. Violentamente por quê? Porque a sua pergunta nos deixa muitas vezes assim, meio chocados. E a gente tem que procurar na Bíblia a resposta. E a partir daí, então, é um prazer ter você conosco. E vamos começar hoje com um ouvinte chamado Douglas. Fala, é verdade, Renata. Mas na verdade isso me fez lembrar do nosso querido Vitor Augusto, né? Que quando ele queria dizer que alguma coisa era firme, era forte, ele falava, isso aí é violento. Aí os ouvintes perguntavam, né? Como assim? Violento é efetivamente aqui com a gente. E hoje, quem está comandando então o programa é a pergunta do nosso ouvinte Douglas Costa. O que aconteceu com José, o pai de Jesus, quando ele morreu? E como isso era visto pelas pessoas naquela época? Olha, André, eu vou responder simples, objetivamente e rapidamente. Sim. O que aconteceu com com José, pai de Jesus, quando ele morreu? Ele morreu. Simplesmente ele morreu. Agora, como isso era visto pelas pessoas daquela época, como isso foi visto, né? Aí nós temos vários textos que mexem com a gente para a gente poder relembrar quem era José. E é interessante que quando a gente olha para os relatos do nascimento de Jesus, a gente tem Mateus trabalhando muito com a pessoa de José. Certo. E Lucas trabalhando muito com a pessoa de Maria. Certo. Então nós podemos olhar para vários textos de Mateus e verificar quem era José e assim por diante. Então, como é que o pessoal daquela época entendeu essa adoção, vamos dizer assim, né? Essa adoção que José teve recebendo Jesus, filho de Maria. Então, Renata, você está aberto em qual livro? Mateus. Então, lê para a gente Mateus 1,16. Maria, que foi mãe de Jesus, Jesus, que foi chamado o Cristo. Um pouquinho antes do 12, vai falando toda a árvore genealógica. Começa no 12? Porque a ideia, não. A ideia é justamente mostrar quem era José. Exatamente. Então, José, ele tinha uma genealogia. Isso. No meio da genealogia, você vai encontrar Judá, porque ele era da tribo de Judá, e você vai encontrar também Davi. Que era o rei de Israel. Então ele tem uma linhagem real. Exatamente. Interessante, né? É muito interessante. Até por isso ele foi para Belém, porque ele fazia parte dessa linhagem aí do que poderia ser chamado de casa de Davi. Exatamente. Então esse era José, o pai de Jesus. Outro texto legal para a gente conhecer um pouquinho mais desse personagem importantíssimo no cristianismo, né? Dessa pessoa que é exemplar para a gente, está lá em Mateus, ainda, né, o capítulo 1, se avança um pouquinho para o versículo 19. Exatamente. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Então, ele era considerado alguém de espírito nobre. Aqui, mais literalmente, vai dizer que é um homem justo. Exatamente. Ou seja, um tzadik, né? Alguém que era olhado pela comunidade como alguém que era reto, que era correto. Isso. Um bom homem para casar, Renata. Assim, é um partidão, a gente poderia dizer assim, nesse sentido, né? De ser alguém correto, de alguém que faz as coisas íntegro. Agora, a gente vai
para... Mas você leu o versículo 19 todo? Li. É? Mas eu acho que valeria a pena a gente ler na outra versão também, André, porque tem um detalhe importante no final do 19 aí. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não Isso. querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Interessante. Quer dizer, ele é um homem justo, correto, íntegro, mas ele também tem uma atitude muito benevolente para com Maria. Né? Era noivo, vamos dizer assim. E daí a pouco a noiva aparece grávida. E aí ele fica achando que ela vai ter problemas, porque realmente haveria, desde lá do Antigo Testamento, havia uma punição para quem fosse grávida, né? Ou para quem cometesse adultério sem ser casado. E aí, então, para que Maria não fosse colocada em público, né? Não fosse desonrada publicamente, ele procurou, então, acobertar e casou-se com ela. Eu acho que isso demonstra, mais uma vez, a sua justiça, a sua integridade, o seu coração benevolente, né? Isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente sabe sobre José quando Jesus começou o seu ministério. Sim, sim. Então, Renata, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Jesus iniciou sua vida pública com cerca de 30 anos de idade. Era filho, de acordo com a compreensão pública, de José, que era filho de Eli, filho de Matate, Isso. filho de Levi, Beleza, filho de Melque. pode parar por aí. Que é também, aí a gente vê que é alguém que tem genealogia. Sem dúvida. Então, só que é uma genealogia que diferente, os estudiosos vão dizer que apesar dele aparecer como filho de outras pessoas, aqui vai para a genealogia de Maria, porque a filiação ela tinha um jeito diferente de acontecer no Antigo Testamento, enfim. Mas todos viam ele como filho de José. Agora vai um pouquinho mais para frente, capítulo 4, versículo 22. Todos os presentes, interessados e curiosos, ficaram surpresos com a declaração, mas logo alguém lembrou: esse não é o filho de José, que conhecemos desde novo? Então Exatamente. Jesus era identificado como Ben Yosef, ou seja, filho de José. Esse era o sobrenome de Jesus, Exatamente. porque o sobrenome das pessoas no Antigo Testamento era o a pai. sua filiação. Então, agora, Renata, eu vou pedir para você ir para o Evangelho de João. Eu vou ler um texto, você abre no 6,42. Eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, que diz: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés descreveu na lei a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí aqui é nome, sobrenome, CPF, RG. Sim. Então, Jesus de Nazaré, o Nazareno, filho de José. Então, assim, aqui é tranquilo. filiação completa. E aí, o João 6,42, Renata. Vou começar no 41 porque ele vai lá e traduz essa parte, ó. Pelo fato de ele ter dito, sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Ele não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer desci do céu e esperar que alguém acredite nele? Então, por que eles dizem, este não é o filho de José, nós não conhecemos o seu pai? Exatamente. Alguns estudiosos vão dizer que José estava vivo nessa época. Sim. Então, assim, alguns vão dizer assim, olha, José, pelo jeito, ainda vivia, porque eles identificam com o verbo, se bem que não existia muito passado, presente e futuro no verbo aí na língua grega, antigo grego koiné, que foi escrita a Bíblia, mas pelo jeito como o verbo é colocado ali, eles falam, ele não é filho de José, a gente não conhece o pai dele, pela maneira como eles falam, olha, José estava vivo quando esse fato aconteceu. Mas tem uma outra tese, por causa de Marcos 3, de 31 a 35, Renata. Naquele momento, sua mãe e seus irmãos apareceram. Estando do lado de fora, mandaram um recado dizendo que queriam falar com ele. Ele estava cercado pela multidão quando recebeu o recado. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, à sua procura.
A mãe e os irmãos? Então, parece que o pai não está junto. E aí, por quê, Então, professor parece Tamir? que José já tinha ido. Já tinha falecido, Já então. tinha falecido, exatamente. Então, é interessante a gente pensar nessas características dele. Não sabemos direitinho a data quando ele morreu, ou quando ele morreu aproximadamente, mas o fato é que ele estava com a família toda, né? Nesse caso aqui de Marcos, quem está indo lá para conversar com Jesus é Maria e os seus filhos. E uma outra coisa bem interessante que a gente precisa destacar é que muita gente não aceita que Maria teve filhos, outros filhos com José. E acham que era filhos de um outro casamento que José tinha tido, né? Ou então acham que eram primos. Mas não, de fato, o que a Bíblia dá para entender para a gente muito bem na tradução que a gente tem, é que eles eram filhos realmente da Dona Maria e do seu José. Por isso a gente chama Tiago, meio-irmão de Jesus, Judas, meio-irmão de Jesus, porque eram filhos de Maria e José. Jesus não, Jesus é filho de Maria e do Espírito Santo. Isso, ela achou-se grávida do Espírito Santo, Exatamente. inclusive. Mas, só para a gente concluir, como José era visto, né? Depois que ele morreu, José continuou sendo visto como alguém justo, como alguém correto pela sociedade, e os cristãos mais para frente vão, inclusive, hoje em dia, há uma parte do cristianismo que considera José santo, pela maneira como é descrito aqui. Então, José ficou com a conduta ilibada. Sim. E até o fim da vida, pelos relatos que nós temos aqui do Novo Testamento. Uma coisa que vale a pena destacar, porque isso é uma coisa bem prática, é que José, nessa conduta ilibada que você mencionou agora, José foi um protetor de Maria. Foi um protetor de Maria. Quando Maria, então, achou-se grávida, né? E aí a turma poderia ficar apedrejando-a, fazendo mal para ela, ele foi protetor no sentido de que ele acobertou, ficou com ela e demonstrou também amor por ela. Já eram noivos porque eles amavam. E a partir daí, então, ele se torna também um protetor. Então, essa história de São José é a popularidade, né? Mas, de fato, a Bíblia diz que ele era um homem justo. E isso é importante a gente lembrar. E agora, agradecendo você que nos acompanha, que nos assiste, mande a tua pergunta, fique à vontade para se fazer presente aqui no nosso episódio. Vamos agora com o ouvinte Fernando Santos. O pedobatismo tem fundamento bíblico? Primeiro, acho que era bom explicar o que é pedobatismo. Isso, então talvez muitas pessoas não vão saber, né? Não vão... Que palavra é essa, né? Você tem duas posições a respeito da idade de batizar uma pessoa. Nelas vai ter, inclusive, algumas variações, mas você tem a posição pedobatista e a posição credobatista. Isso. A posição credobatista, vou começar por ela, entende que a pessoa, para ser batizada, precisa ter consciência e precisa ter professado a fé em Jesus. Precisa ter dito que Jesus é o seu Salvador. E aí vai ter variações. Tem gente que entende que é só depois dos 12 anos, tem gente que entende que pode ser antes dos 12, desde que a criança tenha consciência. Então, algumas igrejas chegam a batizar ali dos 6, 7, 8, mas a criança tem que ter manifestado um desejo de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador espontaneamente. E tem igrejas que vão, inclusive, dizer que só pode batizar depois dos 18 anos. Exatamente. Que é quando a pessoa tem a idade legal ali para poder reconhecida pelo Estado como uma pessoa que toma consciência. Mas o importante é que o credo batista entende que espontaneamente a pessoa precisa dizer: creio em Jesus e quero me batizar. Então esse é o credo batista. O pedobatista entende já que o batismo ele faz parte de uma aliança, então é desejável que ele seja ministrado aos recém-nascidos de uma família cristã. Isso. A família faz essa aliança e o sinal dessa aliança é o batismo. André, só para dar uma base bíblica para aquele credo batista, Marcos capítulo 16, versículo 15,
é muito interessante porque fala exatamente sobre isso daí. Chega. Disse-lhe o Senhor Jesus: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Agora, olha só, quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, a ideia do credo batismo é precisa ter crido. Eu quero crer, eu quero aceitar e tal. Então, esse aí é o credo batismo. Agora, o Pedro Batista, como é que é? Ele batiza, é o batismo infantil, o batismo de crianças recém-nascidas, crianças de colo, que a gente poderia dizer, né? Antes de 1 ano de idade, até o mais... os credobatistas, eles apresentam as crianças na igreja. Exatamente. E aí a apresentação a partir do momento que a criança pode sair de casa. Então, alguns 1 mês, 3 meses, depende um pouquinho aí. Normalmente, hoje em dia, né, depois de ter tomado as vacinas, alguns até mais antigos antes, né? Eu acho que eu fui apresentado na igreja bem antes. Agora, os pedobatistas vai mais ou menos nessa direção, né? Ao invés de apresentar, faz o batismo. E normalmente é o batismo por aspersão. O batismo colocando água na cabeça. Isso. Então, assim que são os católicos, eu acho que os ortodoxos são pedobatistas também. A cristandade mais antiga, ela costuma ser pedobatista. Os metodistas, os presbiterianos são pedobatistas. Aí os anglicanos são pedobatistas e os luteranos também são pedobatistas. Então, eles batizam a criança. E qual a base bíblica? Então, a gente vai se concentrar na base bíblica do pedobatista. A gente deu aqui um teaserzinho, né, uma amostra um pouquinho, né, do credo batista. Se você quiser saber mais, você pergunta qual o fundamento bíblico para o credo batista. Se você é pedobatista, você pode aí perguntar bem tranquilamente. Agora, o fundamento bíblico para o pedobatista, professor Itamir. E a gente vai ter que começar bem lá no comecinho da Bíblia. Lá atrás. Interessante, lá em Gênesis 17, nós encontramos, então, a base bíblica para que esses irmãos que entendem assim, entendem que a partir da circuncisão que o Senhor deu para Abraão fazer, ali, então, nós temos uma linhagem da aliança. Essa aliança, então, essa teologia da aliança é a teologia que vai mostrar exatamente que todos deviam ser circuncidados. E a partir daí, então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, aí eu tenho que fazer esse casamento aqui. Gênesis 17 com Colossenses capítulo 2 vai nos mostrar, então, o Novo Testamento como base para esse pedobatista. Batismo. Mas a partir daí, nós temos que olhar lá para o Antigo Testamento, que é o Gênesis capítulo 17. Então vamos... desculpa. Imagina. Pode ler, Renato. A partir do versículo 23. Então, Abraão chamou seu filho Ismael e todos os seus empregados. Isso. Tanto os nascidos em casa, quanto os que ele havia comprado. Todos os do sexo masculino, que eram de sua família, e os circuncidou, cortando, naquele mesmo dia, a dobra da pele que recobria a cabeça do pênis de cada um, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael tinha 13 anos. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E também todos os empregados, tanto os nascidos em casa, quanto os que haviam sido comprados de terceiro. Todos foram circuncidados com Abraão. É interessante, André, só para a gente destacar que o próprio Abraão, com 99 anos, foi circuncidado. Agora... Era uma maneira daquele ser humano, né? Sim. Dizer que ele era filho de Abraão, portanto, ele reivindicava, vamos dizer assim, a promessa que Deus tinha dado, a aliança, né, que Deus tinha feito com Abraão. E agora tem um outro texto importante a respeito da circuncisão do filho de Abraão com Sara, Isaac. Legal, Gênesis 21, 3 e 4, a partir do 3 aí talvez. Diz assim: Abraão deu a ele o nome de Isaac. Quando o menino estava com 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Então, com 8 dias, ele já foi circuncidado. Isso. E essa circuncisão, ela representava o quê? Vou voltar para Gênesis 17,
partir do versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E aí depois ele vai dizer no versículo 4, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Depois, no Sinai, Deus vai entregar novamente a aliança, vai renovar e fazer uma nova aliança, que é a aliança sinaítica, que alguns chamam aliança mosaica, onde ele vai estabelecer esse pacto condicional. Se vocês obedecerem, sem dúvida, vocês serão abençoados. E um dos sinais da obediência era justamente a circuncisão no 8º dia de vida. E ela é praticada pelos judeus até hoje como sinal da aliança do povo de Israel com Deus. Só um detalhe, só para ilustrar um pouquinho, eu nem vou dar o texto bíblico aqui, mas fica bom para você procurar na sua Bíblia. Lembra que a mulher de Moisés, né, teve um problema com Moisés porque circuncidada logo no comecinho da vida da criança, então, do menino, né? Então era muito interessante como isso era uma marca, né? Quem não é circuncidado não pertence ao povo de Israel, não pertence ao povo descendente de Abraão. Não faz parte da aliança. Exatamente. E aí a gente vai para o Novo Testamento. Isso. Com Colossenses capítulo 2, dos versículos 14 a 16. Eu vou ter que ler no 11, porque o Eugene Peterson é um presbiteriano. Então ele explicou muito então isso. Só que interessante. Entrar nessa plenitude não é algo que se possa entender ou conseguir. Não é algo que se obtém com a circuncisão ou com a observância de uma longa lista de regras. Não, vocês já estão dentro. Sim, dentro. Não por meio de algum ritual secreto de iniciação, mas pelo que Cristo já fez por vocês, destruindo o poder do pecado. Se estão à procura de um ritual de iniciação, vocês participaram de um quando foram batizados. Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida de vocês e ser levantado das águas foi a ressurreição. Interessante, né? Interessante, sendo um presbiteriano. Então, interpretando o texto desse jeito. Mais ou menos Desculpa, assim. gente. Vocês já entraram, agora vocês só precisam entender. Né? Não, é que assim, ele usa o batismo por imersão, inclusive. Imersão, como figura, né? Exatamente. Desculpa, gente, perdão, né? Foi inevitável aqui. Colocou a bola aqui na marca do pênalti. Mas, vamos pro texto aqui um pouquinho mais literal. A gente fala aqui em Colossenses 2, eu até me perdi aqui, professor Itamir, 14 a 16, né, que ele cancelou a escrita da dívida. No versículo 11, nós temos assim, na NVI. Sim. Nele, isso é em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, essa é da nossa natureza. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele. Novamente ele fala sobre isso aqui, né? Foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E isso me leva a pensar, a lembrar que o capítulo 6 de Romanos fala exatamente sobre isso. Exato. Sobre essa figura, né? O batismo, que é imersão. A pessoa, então, está morrendo pela velha vida e se levantando, ou foi levantada para uma nova vida. Nova vida. Então... mas deixando, isso é outra pergunta, outra discussão. O que mostra aqui é que o batismo, ele aparece como um sinal da aliança, e aí o próprio Eugene Peterson, na sua interpretação, responde: o sinal da nova aliança é o batismo. E como essa nova aliança é feita
com a família também. Então, e aí ele mesmo coloca, né? Ele não foi o ritual em si. O ritual, ele é um símbolo, então, como símbolo pode ser ministrado também para crianças como sinal dessa nova aliança. Você lembra de um texto que fala sobre você e sua família? Qual que é? Atos 16, quando o apóstolo Paulo vai dizer para o carcereiro de Filipe, você e a sua casa, né, creia no Senhor Jesus, e você e a sua casa serão salvos você e sua casa, e depois ele prega o evangelho, todos da casa recebem e são batizados. E aí alguns vão argumentar que ali devia haver crianças, e elas também foram batizadas. E a gente quer agradecer você que manda perguntas, porque dá vontade de ler mais textos, lembrar de mais histórias aqui, então mandem mesmo, tá bom? E agora vamos com o ouvinte Davi Furtado. Ele quer saber, nos tempos do nascimento de Jesus, já era conhecida a ideia de quem é o Espírito Santo? Sim. Mas não plenamente. Não plenamente, mas quando a gente olha para o Velho Testamento e agora olhando para o Antigo Testamento, sob a visão de que Jesus veio e cumpriu todas as promessas, nós temos que lembrar que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, os três estão conversando e falando o seguinte, façamos, e não é só o Pai e o Filho, não, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós queremos um Deus trino, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o Espírito Santo já estava ali. Muito bem. Mas aí nós temos vários outros textos no Antigo Testamento em que o Espírito Santo é colocado como uma bênção de Deus, uma confirmação de Deus para aquela pessoa que o Senhor quer usar. E aí nós temos vários versículos, vários textos. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 a 7. Nós temos aí o Espírito Santo tomando posse de uma pessoa. Depois você chegará a Gibeá, onde existe uma guarnição militar dos filisteus. Ao se aproximar da cidade, você encontrará um grupo de profetas que estarão descendo do santuário, tocando harpas, tamborins, flautas e tambores. Eles estarão profetizando. Quando menos esperar, o Espírito do Eterno virá sobre você, e você profetizará com eles. Você será transformado, você será renovado. Também esse aí está falando sobre o rei Saul. Exatamente. Que o rei Saul, quando uma confirmação de que ele seria o novo líder de Israel, é que o Espírito do Senhor entraria nele, ele iria começar a profetizar e pelo Espírito Santo ele seria transformado, ele seria renovado comissionado para uma nova tarefa, para uma missão. Era exatamente cuidar do povo de Israel. A gente tem também, um pouquinho para frente em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A gente escolheu esse texto aqui porque Saul, apesar de ter recebido o Espírito Santo, ele não terminou bem, né, professor Tamir? Ele pisou na bola. Pisou na bola. Ele desobedeceu a Deus. Deus tinha falado para fazer uma coisa e ele não fez. E aí é muito claro e até uma palavra de advertência para nós, né? Nós temos a Bíblia, que a Bíblia é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus, é a Bíblia de Deus, é a palavra de Deus. Quem inspirou foi o Espírito Santo. Quando nós desobedecemos, nós estamos correndo um risco muito sério de desagradar a Deus. Assim como aconteceu com Saul, que nós vamos ler então um texto aí, de capítulo 16, o que aconteceu? Ele foi retirado daquela função que Deus tem lhe dado. Por quê? Porque ele não cumpriu as ordens do Senhor. Então, quando nós desobedecemos o Espírito Santo, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, temos que ter muito cuidado. Quer ler, Renata? Quero. E aí, lembrando, né, que aí Deus vai lá e fala para Samuel ir ungir Davi, só que como ele falou, poxa, aí quando Saul souber, né, versículo 2, Samuel disse, não posso fazer isso, Saul ficará sabendo e me matará. E o Eterno respondeu, leve um novilho com você e diga que vai adorar o Eterno e sacrificar o novilho. Não deixe de convidar Jessé. Depois direi o que você deve fazer e mostrarei quem você deverá ungir. Isso, e aí você vai para o versículo 13.
Samuel tomou seu frasco de óleo e o ungiu à vista de seus irmãos. O Espírito do Eterno veio sobre Davi como uma rajada de vento, apoderando-se dele para o resto da vida. Então, o Espírito Santo atuava de uma maneira muito clara lá no Antigo Testamento. E isso era reconhecido pelo povo, pelos escritores do Antigo Testamento. Esse texto, por exemplo, ele com certeza foi escrito antes de Cristo. Isso porque tem trechos dele, inclusive, entre os manuscritos do Mar Morto, que é ali do 2º século antes de Cristo. Outro texto, um livro muito importante, que está inteirinho nos manuscritos do Mar Morto, professor Itamir, e que fala também sobre o Espírito Santo de Deus, é Isaías. Beleza. Em Isaías capítulo 61, no versículo 1, Exatamente. a gente já vê quem aparece aí. O Espírito do Eterno, Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos e consolar todos os que choram. E essa palavra, que é de Isaías, 700 anos antes, quem repete essa palavra dizendo que o Espírito Santo está sobre mim é o Senhor Jesus Cristo. Logo depois do batismo, logo depois da tentação em que ele foi aprovado, ele chega na sinagoga e fala aqui, ó, me dá uma Bíblia aqui, me dá uma Bíblia. Pegaram o rolo, ele procurou, André, eu acho muito legal, ele procurou onde estava Isaías 61, que lá naquele tempo não tinha número, né? Ele foi saber exatamente onde que estava essa palavra. Eu já vi estudiosos dizendo que, na verdade, aquele era o texto da leitura daquele dia, porque eles liam a Bíblia sistematicamente. E, coincidentemente, era esse texto para ser lido. Aí Jesus leu e falou, tá cumpriu. comigo. Mas assim, eu estou emocionado porque eu queria que a Renata continuasse lendo Legal. um Então pouquinho mais de Isaías 61. E aqui ela leu os versículos 1 e 2, eu queria que ela lesse também o versículo 3, para a gente sentir o impacto desse texto. Anunciar a liberdade aos cativos, o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano de sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos e consolar todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor em vez de um espírito angustiado. O nome deles será mudado para carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar a sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, edificarão uma nova cidade sobre o entulho. Não é lindo? É lindo demais. É uma profecia maravilhosa, né? E aí, eu pergunto para vocês, né? Toda vez que a gente lê a história de Saul, e até o Itamir falou assim, olha, a Bíblia é séria, a gente tem que tomar cuidado para não entristecer também o Espírito Santo, né? Mas acho que todo mundo, quando lê a história de Saul, fica morrendo de medo de a gente perder o Espírito Santo. Mas quando ele se apodera de Jesus, e Jesus, um pouquinho antes de ir embora, fala assim para os discípulos, né? Se eu não for, eu não vou poder dar para vocês o conselheiro que vai habitar em vocês. Então, Itamir, claramente, assim, o Espírito de Deus, por mais que as pessoas soubessem que ele agia, ficar claro mesmo com esse nome como conselheiro e para sempre, foi mesmo quando Jesus partiu? Então, é isso que é importante a gente entender, e aí a gente tem que perceber que no Antigo Testamento Deus tratava de uma maneira, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, essa maneira ficou totalmente diferente. A Bíblia diz lá em Hebreus que foi aberto o quê? Um novo e vivo caminho, né? E aí é interessante a gente lembrar que no Antigo Testamento, esse espírito, essa unção, né, que caía sobre uma pessoa para determinada palavra ou cumprimento de alguma função, ele podia ser retirado se, no caso de Saul, desobedeceu. No Novo Testamento, isso não acontece mais.
quando ele é derramado para nós lá em Atos 2, aí, minha filha, se você, vamos dizer assim, se você é pego pelo Espírito Santo, André, não tem colher de chá. É salvo, é um abraço, é salvo, acabou. é salvo. Não tem perda de salvação, não tem isso daí, não. Uma vez que você nasceu de novo, tem o Espírito Santo, pode ficar tranquilo. Mas, por favor, obedeça. Não fica fazendo uma vida meia boca, não. Madeira, feno e palha vai ser queimado. E aí eu queria, talvez a pergunta da nossa ouvinte Sim. tenha a ver com o texto de Mateus 1, versículo 18. Ah, legal, boa. E aí eu queria que a Renata lesse pra gente. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José, mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. Pronto. A versão mais literal vai dizer que ela achou-se grávida do Espírito Santo, né? Exatamente. Como que foi esse achou-se grávida? Lucas vai explicar um pouquinho melhor que um anjo apareceu para ela. Mas a gente vê esse texto, né? E aí a pergunta deve surgir, mas peraí, eles já conheciam o Espírito Santo, que a gente conhece? Veja, eles conheciam o Espírito do Senhor. Sem dúvida. Eles entendiam, pelos textos que a gente leu, Samuel, Isaías, tem textos de juízes que falam do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, como ele era chamado, se apossar da pessoa. Daqueles juízes, né? Você tem lá em Gênesis, quando ele fala que Deus soprou do seu ruach, do seu espírito no homem, né? E ele se tornou um ser vivente, né? Uma pessoa, vida. Então, o pessoal já sabia dessa questão do espírito, mas talvez não entendesse ele como pessoa, como a gente entende hoje, e vai receber essa compreensão no Novo Testamento, como alguém que tem vontade, como uma pessoa divina. Mas o pessoal entendia do Espírito, e aí, quando esse texto é escrito, já aconteceu o Atos 2, já aconteceu o Pentecostes. Exatamente. Já houve a manifestação do Espírito, o cumprimento da profecia de Joel, e que o próprio Senhor Jesus falou lá no finalzinho de João, dizendo que ele ia dar o Paráclitos, né? O encorajador, o consolador, o conselheiro, para poder guiar as pessoas e habitar de maneira definitiva naquele que acreditasse. Só um último detalhe, professor Itamir, que existem alguns irmãos que entendem que o agir do Espírito Santo é da mesma maneira no Antigo e no Novo Testamento. É um grupo menor que entende isso, mas existem alguns irmãos que entendem dessa forma. Uma leitura mais de teologia bíblica vai levar a gente a entender que o Espírito Santo agia de uma forma no Antigo Testamento e depois da ascensão de Jesus, o agir dele é diferente. Mas pode finalizar, professor. Não, então, exatamente. Nós estamos conversando, né? Pessoal, vocês têm que saber que a gente conversa, viu? A gente vai colocando textos bíblicos para lá e para cá e para chegar nessa resposta. E quando a gente lê em Hebreus, a gente vê que o Senhor está falando através desse autor que a gente só vai conhecer lá no céu, que ainda naqueles tempos, então, o Senhor já tinha ido para o céu, já tinha deixado o Espírito Santo conosco em Atos 2, ainda haveria o quê? Manifestações, sinais, milagres e dons do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo continuava lá e continua ainda hoje aqui, tranquilamente. E vai continuar na nossa live, só para você que não vai ouvir o programa, né, que a gente recorta ali para ir ao ar de segunda, sexta, às 11 da manhã, em outros horários. A gente faz uma pergunta por vez lá no rádio. Para você que está aqui, a gente vai continuar com o assunto Espírito Santo aqui com a próxima pergunta. João Naitz quer saber, o Espírito Santo já se manifestou em forma corpórea, como o Pai e o Filho, em algum momento no Antigo ou no Novo Testamento? Não. Não, a pergunta, a resposta é, honestamente, com muito carinho, mas a palavra é não. E eu vou brincar aqui, o único jeito, eu tô brincando, tá, gente? É só na cabana, quando você assiste, tem os três ali. Pois é, esse filme é um pouco... o livro primeiro, né, e o filme tem algumas controvérsias, mas vamos ficar com a Bíblia, Sim, né? Mas eu tô lançando isso, que aí, se você quiser fazer pergunta, você fica à vontade. Mas agora a gente vai pular para a próxima. Renata provocadora, viu? Vou te falar. Mas, vamos falar um pouquinho, acho que sobre isso, professor Itamir. Por que a nossa resposta é não? Por que não tem manifestação corpórea do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Espírito. Não tem o que fazer.
né? Então nós temos que lembrar que esse Deus Trino que nós temos, ele é Pai, é Filho e ele é Espírito Santo. O Espírito Santo realmente é uma pessoa, mas é aquela pessoa que trabalha de uma maneira toda especial no interior do nosso coração, no interior da nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus, ao prometer a vinda do Espírito Santo, ele fala o seguinte: ele convencerá. Ele convencerá. Ele não vai vir aí numa pessoa e falar, você tem que fazer. Não, ele vai convencer o nosso interior, a nossa mente. Vai convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo atua assim, como uma pessoa, mas ele não atua de forma corpórea. A gente pode ver aqui em Gênesis 1, no capítulo 20... Capítulo 1, vamos pegar o... Não é no capítulo 1, é capítulo 2, que é quando Deus cria o homem. E sopra, né? E sopra nele. Eu tinha falado até no programa anterior, tem que fazer uma errata aqui, que era no final do capítulo 1. E não é no final do capítulo 1, é no capítulo 2. Então... É o Ruá, né? É o Ruá do Senhor. Que é esse sopro que Deus faz, esse boneco, né? Isso é verdade. A verdade é essa, né? Um boneco de barro, né? Bem feitinho e tal. Mas para ele ter vida, o que precisou acontecer, André? Ele teve que soprar no homem, e aí ele se tornou o ser vivente, né? Ele se tornou alguém que andava, alguém que fazia as coisas e que iria fazer aquilo que cumpria a vontade de Deus, né? Deveria cumprir a vontade de Deus. Temos aqui no capítulo 2, versículos 6 e 7. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, aqui ele sopra esse fôlego de vida. Você tem algumas manifestações corpóreas de Deus, e na Bíblia, quando essas manifestações aparecem, sempre é dito de duas uma. Isso. Ou é o anjo do Senhor, isso, ou é Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Aquilo então, que a gente chama de cristofania. Isso, cristofania ou teofania, né? Exatamente. Uma famosa aqui, para a gente ficar num exemplo famoso, é em Gênesis mesmo, no capítulo 18, versículo 1, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Alguns vão dizer que esses 3 homens podem representar a Trindade mais para frente. Mas o fato é que depois 2 vão para Sodoma e Gomorra. Isso. E um vai ficar com Abraão. Exatamente. E esse um é identificado como Yahvé, como Deus. Exatamente. Os 2 que vão são identificados depois e vão falar com Ló. São anjos, são mensageiros. Então não fala o Espírito, não fala o Ruá do Senhor. Não, exatamente. Fala só que é o Espírito. Em todas as outras manifestações, nunca vai dizer o Espírito do Senhor, né? No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor apareceu. Justamente porque ele é Espírito. O Espírito entra nas pessoas. Exatamente. Esse sopro entra nas pessoas. A gente falou no programa anterior de Davi, falou de Saul. Falou também lá em Juízes que o Espírito do Senhor toma conta de Jefté, toma conta de Sansão, toma conta de outros juízes para poder executar a libertação do povo de Israel. Não, então, só para confirmar, né? O que aconteceu de mudança, aconteceu alguma coisa fenomenal, não é mais violenta, é fenomenal. É capítulo 2 de Atos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
Então, como é que pode ficar cheio do Espírito Santo se é uma pessoa, se é uma manifestação corpórea? Não, cheios porque ele habita no nosso interior. E começaram então a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, A partir dali, a capacitação do Espírito Santo ocorre sem que eles vejam uma pessoa. Exatamente. Eles estão vendo a atuação do Espírito em outras pessoas. Exatamente. Então, é muito importante a gente perceber que porque ele é Espírito, ele não é corpóreo, ele não tem uma forma física. Então, esse é o entendimento geral, professor Itamir. Não, eu concordo, é isso mesmo. Nós temos que entender isso daí. E graças a Deus, porque esse Deus trino, né, só pode ser um Deus trino para fazer o que ele fez. Né? Ele cria, ele redime e ele habita em nós. Ele habita em nós. O que eu queria que a gente soubesse, eu queria que você que está nos vendo, está nos ouvindo, soubesse o seguinte: esse Deus que criou o universo, não é o planeta Terra, não é a galáxia, não, criou o universo, ele habita em você. Ele habita em você, ele está dentro de você. Se você reconhece ele como seu Senhor e Salvador, ele mora dentro de você. Então, seja grato a Deus, ande corretamente, glorifique a Deus nos seus atos, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, porque esse Deus é fora de série. E como temos ainda um tempinho, tem situações, né? Vocês comentaram lá no Antigo Testamento, onde ora podia ser um anjo, ora poderia ser uma cristofania, né? Aí o nosso querido Pelerran falou da situação lá de Moisés, e eu também lembro da situação lá de Jacó, né? Jacó saiu de Berseba, a caminho de Harã, ao escurecer procurou um lugar para passar a noite, na hora de deitar, ajeitou uma pedra debaixo da cabeça no lugar de um travesseiro, ele dormiu e teve um sonho, uma escada apoiada na terra chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. De repente o Eterno apresentou-se a ele e disse: eu sou o Eterno, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque, dou a você e aos seus descendentes essa terra em que você está dormindo. Seus descendentes serão numerosos, e aí a gente sabe o restante da história, né? Que aí eles brigam ali, né? E aí ele vai lá e pega bem na coxa, né? De Jacó. Isso. E aí nessa situação a gente fica, era o próprio Deus, era uma pessoa, era o Espírito, com quem que ele teve essa conversa? Então, o texto não fala Urua. Exatamente. O texto fala que era alguém, uma pessoa. Sim. Então, de duas uma. Ou essa pessoa é o próprio Deus. Mas como o próprio Deus não aparece para ninguém, ninguém nunca viu a Deus. Exatamente. E o próprio Deus é Espírito. Então, essa pessoa deve ser o Senhor Jesus. Que é a manifestação corpórea de Deus. A manifestação visível de Deus. Esse outro texto que está lá em Êxodo, quando Moisés vai aparecer, também não aparece a palavra Espírito lá, certo, produção, Carlos Pelerran? Não aparece a palavra Espírito. Não aparece a palavra Espírito. Então aparece Deus. Mas tem uma manifestação, professor Itamir, que pode ser corpórea aí do Espírito Santo, que aparece em João 1. A partir do versículo 32. Então, mas eu acho que você está querendo se referir ao momento em que o Senhor Jesus foi batizado. Isso. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, antes o João Batista vai dizer... João 1,32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba. E permanecer sobre ele. Sim. Então, é um símbolo, sem dúvida nenhuma. Não é que toda vez que a gente vai ver o Espírito Santo, ou que se a gente vai ver, vai aparecer uma pombinha. Não. Simplesmente é uma maneira de Deus mostrar a bênção dele. E para mim, o mais interessante nessa passagem é que no batismo de Jesus nós temos a Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo fazendo exatamente o que ele fez lá na criação, Gênesis 1, 2. Ele pairava sobre as águas, tá? E aí o Pai falando o quê? Esse é o meu Filho amado, em quem me satisfaço, em quem me alegro. A ele ouvi. Então, é um momento tão especial de uma identificação
da Trindade conosco para dizer, olha, eu estou com vocês, eu estou com vocês. E aí eu não entendo que realmente a gente deva entender que a pomba é o Espírito Santo. Não, foi um símbolo para mostrar porque é Espírito, né? Sim. Então ele pega uma figura para mostrar exatamente a presença do Espírito Santo ali. E aí eu lembro da resposta, né, que Jesus também dá, falando de Deus, mas falando para a mulher samaritana, né? Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Exatamente. espírito Boa. e em verdade. verdade. Exatamente. Vamos agora para a pergunta do Christopher. Os milagres ainda ocorrem nos dias de hoje? O que a Bíblia ensina sobre a busca por milagres e os caminhos para recebê-los? Olha, é uma boa pergunta e eu creio que a resposta é muito simples. Sim. Eu creio que os milagres continuam hoje. E eu queria mostrar exatamente um texto que eu queria falar num outro programa, mas eu quero agora, achei o texto e quero mostrar no capítulo 2 de Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: por isso, preciso que prestem maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, quer dizer, a mensagem de Deus é muito importante e não dá para a gente ficar levando mais ou menos, não. Não podemos nos desviar. Por quê? Se a mensagem transmitida, agora prestem bem atenção, por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Então, se a mensagem do Antigo Testamento foi entregue pelos anjos merece uma punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente, foi anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. E aí, o versículo 4, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, significa o quê? Que ele continua atuando. E aqui, Hebreus, André e Renata, aqui o Senhor já tinha sido glorificado, já tinha subido. Então, exatamente porque ele subiu, ele tinha falado isso lá em João 13,14, né? Eu preciso ir porque indo eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E aqui, então, o Senhor Jesus já tinha sido glorificado, ele manda o Espírito Santo, e aqui em Hebreus, que foi escrito por volta de 70, no máximo aí, ele está falando que ainda haveria o quê? Milagres, dons, maravilhas, sinais, e isso continua durante toda a história da igreja. Então você respondeu a primeira pergunta aí do Christopher, né? Que os milagres ainda ocorrem nos dias de hoje? Sim. O que a Bíblia ensina sobre a busca por milagres e os caminhos para recebê-lo? Fala sobre buscar, os milagres têm alguma função? Bom, os milagres têm uma função, sim. Em Atos, no capítulo 4, a partir do tem uma oração que os cristãos fazem após enfrentarem uma grande perseguição. Isso. Essa oração acontece a partir do versículo 23. Renata, lê para a gente, por favor. Vamos ler essa oração, professor Itamir? Eu acho que vale a pena. Eu dos leio capítulos aqui na dos versículos 24 até o versículo 30. Eu vou começar com 23 para dar ter o contexto. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, toda a igreja levantou-se em oração. Juntos oraram a Deus, dizendo: Ó soberano, tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo e o nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra os seus ungidos. De fato, depois Herodes e Pôncio Pilatos reuniram com os gentios e o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem o disse. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão
que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e os capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Então, a mão do Senhor para curar, estende a tua mão para curar e realize sinais, maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, considerar as ameaças para capacitar os servos a anunciarem a tua palavra, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Exatamente. O lugar treme, eles ficam cheios do Espírito Santo e anunciam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, para que servem os sinais e maravilhas? Para mostrar o poder de Deus para as pessoas. E como reação, nesse caso aqui, como reação à perseguição, para mostrar o poder de Deus, para mostrar, sinalizar o reino de Deus de uma maneira concreta, para mostrar que o reino de Deus não é um reino deste mundo. Então, esta é a função dos sinais e maravilhas, a proclamação. Sem então, dúvida. Sinais e maravilhas não servem para enriquecer pessoas. Não. Sinais e maravilhas não servem para dar show. Sinais e maravilhas, milagres, servem para proclamar o reino de Deus. Exatamente. Para anunciar o reino de Deus, para que todos conheçam e se rendam a Jesus ou conheçam o testemunho do senhorio de Jesus Cristo. Sim. Um outro texto que nos ajuda muito a perceber essa ideia de como é que eu vou receber, lembrando que os sinais e maravilhas são um sinal, os milagres são um sinal. E isso aparece lá no finalzinho do livro de João, capítulo 20, fica dizendo o seguinte, 20, 30, 31. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida eterna. Então, é exatamente isso daí. Eu fico pensando o seguinte, André, quando tem um povo, tem um grupo que não conhece ainda o Senhor Jesus, acontece um milagre, acontece porque esses sinais vão poder indicar que tem alguém superior a eles. E essa crença, mesmo que ele não saiba que o nome dele é Jesus, que nasceu em Nazaré ainda, mas ele crê que tem alguém que é poderoso. E a partir daí, então, o Senhor Jesus se revela a eles e a partir daí a salvação. E aí fica muito claro isso tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? No Antigo, quando Deus vai lá usar Moisés para libertar o povo, ele vai lá e dá sinais, porque o povo não tinha mais repertório do que Deus já tinha feito na história, né? Já tinham passado 400 anos desde a morte de José. E no Novo Testamento, lá, quando está no capítulo 6 de Atos, versículo 8, Estevão, cheio de poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo, sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Mas alguns homens das sinagogas, cujos membros eram escravos libertos, sirineus, alexandrinos e gente da Sicília e da Ásia, passaram a atacá-lo a fim de impedir seu trabalho. Ou seja, um monte de gente que não tinha um repertório do que Deus estava fazendo na história, mas Deus ali chancelando, eu estou com eles aqui, e vocês vão ver. Agora, será que os milagres cessam? Existe dois textos, pelo menos, que vão falar que os milagres cessaram, não aconteceram, professor Tamir. E tem uma razão para eles não terem acontecido. Em Marcos 6, no versículo 5, vai dizer que, por não acreditarem nele, Jesus não pôde fazer ali nenhum grande milagre, a não ser pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então, parece que os milagres cessam quando há incredulidade, professor. Sim. Nesse sentido, sim. Concordo plenamente. Inclusive, há um outro texto também que fala que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré e Cafarnaum porque eles não creram. Eles conheciam Jesus como o filho do carpinteiro. E quem é esse cara que vem fazer milagre aqui? Não tem nada disso. Então, Jesus não pôde fazer milagres por causa da incredulidade.
E se a gente quiser lembrar, eu lembro sempre dessa palavrinha lá, Cades Barneia. Cades Barneia. Josué tinha mandado uns espias para ver como que era o pessoal lá de Canaã. Ah, não, eles são grandões e tal, não vai dar para a gente lutar com eles. Incrédulos, 10 espias incrédulos levaram todo o povo à desobediência. E o que Deus fez? Não fez milagre com aquela geração. Embora tenha feito bondosamente, dado maná, dado a água, assim, mas eles não, só 2 creram. Quando nós cremos, aí Deus então faz milagres para provar que Ele realmente está conosco. É muito interessante isso daí. Quando há incredulidade, não. Quando há credo, né, quando há confiança, o Senhor atua de uma maneira toda. E isso, para mim, ainda hoje, em 2025 e ano que vem, 2026. E uma última coisa que a gente pode falar sobre essa questão dos milagres, importante, é que tem uma carta escrita para uma igreja cheia de dons milagrosos. Exatamente. Mas que não estava tão legal. Exatamente. Que é a primeira carta aos Coríntios. Exatamente. O apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Impressionante. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Exatamente. E eles tinham cheios, eles eram cheios de todos os dons. Exato. Todos os dons. Então, qual que é a maior manifestação do poder de Deus? Uma vida transformada. Tranquilo. E que transpira amor. Então, é por isso que lá em 1 Coríntios 13 vai falar: se eu pudesse fazer um monte de milagres, mas não tivesse amor... Não adianta nada. Então, o que a gente deve buscar? O fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Que é exatamente essa transformação que o Senhor dá. Então, é alegria, paz, né, longanimidade, etc, etc. Quer dizer, quando a natureza de Cristo, pela graça de Deus, se vê em nós, acontecem milagres. E quando a gente lê em Atos também, né, Atos mostra exatamente isso. A igreja orando, os apóstolos fazendo milagres. Atos capítulo 4. Queridos ouvintes, chegamos no final, então, desse episódio. Muito obrigada pela tua companhia, que você possa desfrutar dos dons do Espírito Santo. Quando a gente se reúne, a gente sente paz, alegria, a gente desfruta já na nossa vida, mas juntos é ainda melhor. E eu espero que você tenha aproveitado esse tempo para que a gente possa fazer mais conteúdo. Mande mais perguntas, espalhe esse episódio para outras pessoas, né? Saber que tem um conteúdo onde você tem liberdade para fazer perguntas, nem precisa se identificar se a pessoa não quiser, né, André? O importante é você sanar a sua dúvida, e sanando a sua, você pode estar ajudando tantos outros ouvintes também. É isso aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu carinho, que Deus te abençoe. Muito obrigado novamente, professor Itamir. É isso. Pelo privilégio de estarmos juntos. É um prazer realmente estar aqui junto com essa dupla feroz aqui, feroz no bom sentido, e agradecer a você também que tem mandado perguntas para nós. Se você não sabe o que você faz, nós estudamos a Bíblia para poder responder. Muito obrigado por isso. Deus te abençoe. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.